Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Bolsonaro diz que não pretende acabar com a estabilidade de servidor. Banco Central propõe ampliar possibilidades legais para brasileiros terem conta em dólares no país. Receita abre nesta terça-feira consultas ao quinto lote do Imposto de Renda 2019. Poupadores com conta na Caixa nascidos de agosto a dezembro recebem FGTS nesta quarta-feira. Papa Francisco pede respeito aos povos indígenas da Amazônia. Incêndio consome parque estadual com sítio arqueológico no Pará. Dólar comercial com alta de mais 0,86% ao dia, negociada a R$ 4,09. Arroba do boi gordo negociada a R$ 153,50 à vista no estado do Rio de Janeiro. E a saca 50 quilos de açúcar cristal começa a semana, ontem, negociada a R$ 64,67, mais 0,05% ao dia. Mande o WhatsApp para Mix Campos, 99797-1007 no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento em 22 graus e máxima do dia, podendo chegar a 31. Sol com algumas nuvens de manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. E vamos ao trânsito. O fluxo já está bem movimentado nas principais vias da cidade. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, é grande a movimentação no sentido centro e com pouca lentidão nos semáforos no trevo de acesso à Avenida Presidente Kennedy. Fluxo grande também na rotatória próxima ao Shopping Estrada e o mesmo seguindo até o Hospital Ferreira Machado. Na Beira Valão, o fluxo é intenso em ambos sentidos entre o Hospital dos Plantadores de Cana e Beira Rio, com maior concentração na descida da Ponte Leonel Brizola e imediações do Mercado Municipal, mas sem retenções. Na Formosa, a movimentação está moderada, passando para intensa em grande parte, principalmente da Voluntários da Pátria até a 13 de maio. Saldanha Marinho com fluxo moderado e mais forte próximo aos semáforos entre a Rua dos Goitacazes e a rodoviária Roberto Silveira na Beira Valão. Alberto Lamego da Felipe Web até a Rua dos Goitacazes tem fluxo moderado para intenso, mas sem retenções. Na BR-101, no sentido Niterói, há pontos com lentidão do quilômetro 310 ao quilômetro 322 devido a forte movimentação em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Já no trecho da Campos Vitória em Campos, o fluxo é intenso entre a segunda passarela e as pontes sobre o Rio Paraíba do Sul. Juntos o melhor Mix. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que nunca falou em dar fim à estabilidade do servidor público durante as discussões do governo sobre a reforma administrativa ainda em elaboração. A afirmação foi em resposta a uma matéria publicada pelo jornal Um Jornal de Brasília. De acordo com o jornal, a proposta de reforma administrativa a ser enviada ao Congresso previa tal medida. O Banco Central encaminhou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional uma proposta de projeto de lei para ampliar gradualmente as possibilidades legais de brasileiros manterem no país contas em dólares. A medida valerá tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Mix Notícias. Amanhã, dia 9, a Caixa vai depositar os R$500 por conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, para os trabalhadores que têm cadernetas de poupança no banco e nasceram nos meses de agosto a dezembro. Esta será a terceira e última etapa de créditos automáticos feitos a seus clientes. Nesse dia, também receberão aqueles que são apenas correntistas e autorizaram os depósitos diretamente em suas contas correntes. A Secretaria da Receita Federal informou que serão abertas hoje, a partir das 9 da manhã, as consultas ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o Fisco, serão contemplados 2.703.715 contribuintes e os valores das restituições totalizarão 3,5 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos em 15 de outubro. O Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura e permitir que eles planejem seu próprio futuro. A declaração foi dada durante a primeira sessão de trabalho dos bispos que participam do Sínodo sobre a Amazônia.
E uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros de Santarém, na região oeste do Pará, foi deslocada para o município de Monte Alegre na manhã do último domingo para ajudar no combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual de Monte Alegre. O fogo começou no sábado, dia 5, e destrói parte da área conhecida como Serra da Lua, um dos sítios arqueológicos do Parque Estadual. Mix Notícias. Instituições financeiras reduziram pela 9ª vez seguida a estimativa para a inflação este ano, segundo pesquisa do Banco Central feita junto ao mercado financeiro, divulgada ontem. A previsão para a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passou de 3,43% para 3,42% em 2019. A produção de veículos no Brasil cresceu 10,9% em setembro, divulgou ontem, segunda-feira, dia 7, a Associação das Fabricantes. A comparação é com o mês de setembro de 2018. De acordo com a entidade, foram produzidos 247.333 automóveis comerciais, leves, caminhões e ônibus, no último mês, contra 233.081 há exatamente um ano atrás. Misteriosas manchas de petróleo que têm impactado o litoral do Nordeste desde o início do mês passado já ameaçam 600 filhotes de tartarugas marinhas que nasceram nas praias de Sergipe e Bahia e estão impedidos de ir ao mar, disse a Reuters um representante do Projeto Tamar, organização não governamental que atua pela preservação da espécie. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou também ontem que a responsabilidade pelas manchas de petróleo encontradas em centenas de praias no litoral nordestino não é do Brasil. Ele disse estar constatado que o material não é produzido nem comercializado no país e que pode ter sido algo criminoso, um vazamento acidental ou um navio que naufragou. Mix Notícias. Depois de 3 meses, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, voltará a ter sessão de julgamento no próximo dia 16 de outubro. O conselheiro Sérgio Costa tomou posse ontem, segunda-feira, e assumirá os processos que estavam sob relatoria do ex-conselheiro Paulo Burnier. O mandato no CAD tem prazo de 4 anos. Agora, em caso de má prestação do serviço da concessionária de telefonia fixa, de telefonia móvel e de banda larga móvel, o consumidor do Rio de Janeiro ficará liberado do contrato de fidelização, independente dos prazos estabelecidos. Esta cláusula de rescisão será incluída, sem ônus, nos contratos de adesão. É o que determina a Lei nº 8.551/19, sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial do Executivo de ontem. Juntos. O melhor mix. Por unanimidade, os desembargadores da 26ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça negaram os recursos impetrados pela Alerj e pelos deputados André Correia, Marcos Abraão e Francisco de Carvalho contra a decisão que suspendeu em abril os efeitos do ato que autorizou a retirada do livro de posse da Alerj para que fosse assinado por parlamentares eleitos que tinham sido presos em novembro de 2018 na Operação Furna da Onça. Em uma ação de improbidade administrativa assinada por 17 dos 28 procuradores da República que atuam no Pará, o MPF aponta um quadro generalizado de tortura, com práticas que vão do empalamento à perfuração dos pés dos presos por pregos, em presídios do Estado, que passaram a ser controlados por uma força-tarefa autorizada pelo Ministério da Justiça. Mix Notícias. O secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, afirmou ontem, segunda-feira, que o governo estuda aplicar um fast track, um rito acelerado aos processos de privatizações. Ele prometeu que haverá muitas vendas estatais até 2021, mas repetiu que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras ficarão fora da lista devido ao que chama de forte clamor para que se mantenham estatais. Sem acordo com os partidos de oposição e sobre as regras de divisão dos recursos do pressão, lideranças do governo e do Senado já jogaram a toalha e não prevêem a votação do segundo turno da reforma da Previdência antes do dia 22 de outubro, além da falta de acordo com os partidos da oposição para a quebra de interstício, há risco de não haver quórum suficiente na próxima semana em razão dos eventos relacionados à canonização de Irmã Dulce. Mix.
No primeiro dia da campanha nacional contra o sarampo, a procura pela imunização foi baixa na Secretaria de Saúde de Campos, onde funciona uma das 40 salas de vacinação no município. O Ministério da Saúde estabeleceu a chamada dose zero da vacina na primeira etapa da campanha, que vai até 25 de outubro. O público-alvo é formado por crianças não vacinadas a partir de 6 meses a menores de 5 anos de idade. O dia D para esse grupo está programado para o dia 19 de outubro. O Brasil está na segunda faixa mais baixa de mortalidade por câncer de mama, com uma taxa de 13 por 100 mil, ao lado de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Por outro lado, o diagnóstico precoce essencial para o sucesso do tratamento ainda está restrito às regiões Sudeste e Sul e às mulheres com maior escolaridade. As informações estão na compilação de dados divulgados nesta semana pelo Instituto Nacional do Câncer. Mix Notícias. Os empregadores domésticos que não pagaram o documento de arrecadação do E-Social em nome da empregada referente à competência de setembro vão ter problemas na hora de receber os valores referentes à restituição de imposto de renda pessoa física. E vamos às cotações. Dólar comercial com alta de mais 0,86% ao dia, negociado a R$ 4,09. Fonte Valor Econômico. Arroba do Boi Gordo negociada a R$ 153,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. Saca de 50 quilos de açúcar cristal negociada a R$ 64,67 com alta de 0,05% ao dia. Fonte CPE Exalc. Mix. A reforma administrativa que está em elaboração pelo Ministério da Economia pode incluir regras diferentes para quem venha a entrar no serviço público no futuro. A informação foi divulgada ontem pelo porta-voz da presidência durante a entrevista a jornalistas. Ele ressaltou, no entanto, que o governo não cogita mexer na situação jurídica dos atuais funcionários públicos que devem permanecer, por exemplo, com estabilidade no cargo. Um relatório de auditoria realizado pela Controladoria Geral do Estado do Rio, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, com vistorias feitas entre maio e julho deste ano, apontou uma série de riscos aos seus acervos, envolvendo, entre outros tópicos, perigo de incêndio e problemas estruturais em museus, teatros e equipamentos culturais do Estado. O texto define o cenário como preocupante. Mix Notícias. Hoje, terça-feira, dia 8, parte do Rio de Janeiro a primeira missão comandada por instituições de pesquisas nordestinas rumo à Antártica. A iniciativa, que ganhou o nome ProAntar Nordeste, vai explorar áreas na região para identificar diversos aspectos das características atmosféricas, a biodiversidade existente nas águas. O projeto é coordenado por programas de pesquisas das Universidades Federais da Bahia e de Pernambuco. No total, 10 pesquisadores farão parte da missão. O empresário Ricardo Siqueira Rodrigues, colaborador premiado que denunciou o esquema de servidores da Receita Federal acusados de extorquir dinheiro de réus da Operação Lava Jato, disse em entrevista que as autoridades estão decididas a cortar na própria carne para extirpar a corrupção em todas as esferas. Vítima do esquema, Rodrigues também vê indícios de que os suspeitos sabiam que estavam sendo monitorados. Na semana passada, 14 pessoas foram presas. Juntos. O melhor mix. Agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a gente já sabe que o centro de Campos, está abandonado, temos aqui várias lojas sendo fechadas e temos um fato marcante que sempre a gente passa aqui em frente ao shopping mais movimentado da cidade, em frente ao terminal urbano, e a gente não encontra um guarda civil municipal para fazer ali a travessa dos pedestres, que hoje acabam tendo que atravessar com muito mais fluxo, afinal de contas, tem que ir para o terminal pegar um ônibus. E não só ali, como também na Praça São Salvador, a gente não vê orientação. Algumas faixas também de pedestres apagadas. Então, cadê a manutenção para a revitalização desse centro, que a gente precisa tanto, O comércio aqui está sofrendo com essas consequências, além das ruas com um estado deplorável também aqui no centro da cidade. A gente volta amanhã com mais notícias aqui no Mix 100.7, nossa equipe de reportagem. Você ouviu Mix Notícias. Mix.